Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Abram suas Bíblias ao livro do Evangelho de Lucas, capítulo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 20. Nós iremos ler a partir do versículo 27 até o capítulo 21, versículo 4. Lucas, capítulo 20, versículo 27 até o 21, versículo 4. Todos acharam? Amém? Leiamos. Chegaram então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, tendo mulher, mas não tendo filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e dar descendência ao irmão. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. Então, o segundo e depois o terceiro casaram-se com a viúva. E, assim, os 7 casaram e morreram sem deixar filhos. Depois disso, a mulher também morreu. Assim, na ressurreição, de qual deles ela será esposa, já que os 7 tiveram ela como mulher? Jesus lhes respondeu: os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos não se casarão, nem se darão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Mas, na passagem a respeito da sarça, em que ele chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, o próprio Moisés mostrou que os mortos ressuscitarão. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Porque para ele todos vivem. Alguns dos escribas disseram: Mestre, respondestes bem. E não ousavam perguntar-lhe mais nada. Jesus, porém, perguntou-lhes: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro de Salmo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Se Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? Enquanto todo o povo o ouvia, Jesus disse aos discípulos: cuidado com os escribas, que gostam de andar com roupas compridas e de ser cumprimentados em público. Gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. E devoram as casas das viúvas. Simulando longas orações, eles receberão uma condenação muito maior. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas e disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Amém? Vamos orar, meus irmãos.
Só um instante, por favor. Amém. Oremos. Amado Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia, amor, graça, benevolência, com a qual o Senhor tem agido com os teus filhos, nós, o teu povo, a tua igreja. Em nome de Jesus, viemos a este lugar para render a ti, Senhor, adoração, louvores, exaltação, porque o Senhor é o nosso Deus e é o único digno de louvarmos, adorarmos e rendermos toda glória, honra, louvor, porque o Senhor é Deus, é o nosso Criador, é o nosso Senhor e Salvador. Mas também viemos a este lugar, nesse culto de ensino, culto de doutrina, para ouvirmos a tua palavra, ouvirmos a tua voz através da tua palavra. Rogamos que o Senhor fale ao nosso coração. Rogamos que a tua palavra seja pregada com toda fidelidade, Senhor. Com toda responsabilidade. Que o Senhor, pela tua palavra, fale ao nosso coração. Que a tua igreja não aceite, Senhor, nada menos do que a tua palavra a ser ensinada e ministrada em seus corações, em nossos corações. E é por isso que nós te rogamos que a palavra do Senhor nessa noite seja ensinada e que o teu Espírito bendito e santo prepare o nosso coração para recebermos essa palavra bendita e santa. Que o nosso coração seja preparado como a terra e a tua palavra, sendo a semente, encontre um lugar fértil em nosso coração. Fica conosco, Senhor, fala ao nosso coração e que eu possa ser apenas um simples e mero instrumento através do qual o Senhor falará com a tua igreja nessa noite. Em Jesus, nele oramos, te bendizemos e já agradecemos. Hoje e sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, na semana passada, a gente falou sobre os líderes religiosos estarem fazendo alguns questionamentos a Jesus, né? Um desses questionamentos era sobre com qual autoridade Jesus fez lá a purificação do templo, né? Jesus chegou lá, expulsou os cambistas, e eles disseram, com que autoridade você faz essas coisas? E aí Jesus não respondeu a pergunta deles, porque ele disse, olha, eu vou fazer uma pergunta também. Se vocês me responderem, eu responderei com que autoridade. E aí eles não souberam responder a pergunta que Jesus fez, que foi se o batismo de João Batista era de Deus ou era dos homens. Aliás, não é que eles não souberam, né? Eles não quiseram responder. E aí Jesus disse, já que vocês não me responderam, eu também não irei responder. E aí depois, logo após esse episódio, Jesus, ele conta a parábola dos agricultores maus, que se referiam exatamente aos fariseus ali que estavam questionando a autoridade de Jesus. E logo após ele contar a parábola dos agricultores maus, ele contou a respeito de pagar tributo, né? Na verdade, os fariseus mandaram ali espiões infiltrados entre os discípulos de Jesus para perguntar para ele se era para eles pagarem tributo a César ou não. E aí eles tentaram fazer isso para tentar pegar Jesus na lei romana, né? E aí Jesus disse, olha, traz um denário. De quem é a cara que está aí no denário? Ele disse, é de César. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E aí, o que a gente vai ver aqui é novamente, agora, não apenas os fariseus, os escribas, né, os sacerdotes, mas a gente vai ver uma outra ala dos judeus, um outro grupo dos judeus, tentando também pegar Jesus em alguma coisa. E esse grupo eram os saduceus. E é muito importante Lucas dizer logo de cara, versículo 27, que eram os saduceus, porque
essa primeira parte aqui que a gente vai ver, né? Porque hoje a gente vai ver isso. Sobre a ressurreição dos mortos, sobre Jesus ser o filho de Davi, sobre Jesus criticando os escribas e também a oferta da viúva pobre. É isso que a gente vai ver hoje. Pode passar aí, Rebeca. Pode passar essa primeira parte. Pronto. Na verdade era antes, né, que tu passou, mas deixa aí, pode deixar aí. Então, por que Lucas começa logo aqui falando dos saduceus? Porque os saduceus, eles eram um grupo entre os judeus que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam. Eles achavam que a ressurreição dos mortos não existia. E aí, eles pensaram com eles mesmos, olha, encontramos um meio de pegar Jesus aqui em alguma coisa. Então, eles contaram uma história baseados na própria lei de Moisés, né, de que, e deixa eu só explicar isso aqui bem rapidinho. Como é que funcionava a lei de Moisés em relação à descendência? Funcionava assim: se um homem casasse com uma mulher e ele morresse sem deixar descendentes, o irmão dele casaria com essa mulher e o primeiro filho dele não seria dele, seria do irmão que morreu. Para que a descendência do irmão não morresse. E isso está na lei de Moisés, lá em Deuteronômio 25, versículo 5. Então era assim que funcionava. Então, baseado nisso, o que acontece? Eles contam essa história para tentar pegar Jesus e dizer, olha, a ressurreição não existe. E aí, se você lembrar lá do episódio da nora de Judá, você lembra do episódio da nora de Judá? Alguém lembra? Lembra não? Judá tinha 2 filhos, eles se casam, morrem, sem deixar filhos. Aí uma das noras vai embora, a outra vai lá, ó, a gente quer casar com outro irmão do meu marido que morreu. Aí o que é que Judá disse? Volta, porque ele ainda é criança. Quando ele tiver adulto, aí ele lhe recebe como esposa. Ela foi, só que ele não cumpriu o que ele havia dito. O menino casou e esqueceram da mulher. Então o que ela fez? Ela se, eu ia dizer fantasiou, né? Mas ela se vestiu como se fosse uma prostituta. E aí Judá foi na cidade, teve relações com ela. Aí ele deixou uns pertences dele. E aí ele voltou. Aí ela se tirou as roupas de prostituta e voltou para a casa dela e engravidou do sogro. Quando ele soube que ela estava grávida, ele queria matar ela. Porque, na verdade, ela não poderia engravidar de outro homem. Porque ela estava prometida para quem? Para o filho dele, que ele mesmo esqueceu. Então, quando ele vai tirar satisfação, ela mostra para ele os pertences, dizendo, eu estou grávida do homem que esse pertence aqui é o dono. E aí Judá vai e eles, né, cai em si de que foi ele mesmo que engravidou ela. E aí reconhece que ele errou por não ter dado o filho dele para ela. Ou ela para o filho dele, na verdade, né? Então, eu estou contando essa história para vocês verem que essas coisas eram assim que acontecia. Então, eles estão contando essa historinha aqui baseado nessa lei de Moisés sobre descendência. Certo? E aí, qual é a história que eles contam? Vamos lá. Versículo 28. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer tendo mulher, mas não tendo filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e dar descendência ao irmão. Viu? Tá vendo? O que eu acabei de falar para vocês. Isso está lá em Deuteronômio 25, versículos 5 e 6. Aí, baseado nessa lei, eles começam a história. Versículo 29. Pois bem,
Havia 7 irmãos. O primeiro casou, morreu sem filhos. Então o segundo, depois o terceiro, casaram com a viúva. E assim os 7 casaram e morreram sem deixar filhos. Depois disso a mulher também morreu. Na ressurreição, de qual deles ela será esposa, já que os 7 tiveram ela como mulher e nenhum deixou descendência. Então eles achavam assim, olha, pegamos Jesus, né? Porque tem a lei aqui da descendência. E aí, imagina-se essa história, 7 irmãos, e assim, para ser bem sincero, né? Depois de 3 casar e morrer, se eu fosse o quarto, eu não casaria não, né? 3 casou com a mulher, os 3 morreu, ou essa mulher está fazendo alguma coisa, né? O negócio está difícil, né? Mas enfim, a história deles era essa. Os 7 casaram, os 7 morreram e nenhum deles deixou filhos. No fim, a mulher morreu. A pergunta deles é: se existe ressurreição realmente, com qual deles ela vai, ou melhor, de quem ela vai ser mulher? De qual deles? Na ressurreição, se a ressurreição existe. Qual era o erro deles aqui? Qual era o erro deles aqui? Hã? O erro deles era achar que o porvir ele iria dar uma continuação exata da nossa vida aqui na Terra. E não é. Muito embora todos nós, no porvir, seremos nós. Mas seremos diferentes. É meio que uma contradição, né? Seremos nós, mas seremos diferentes. Mas o erro deles era achar que era uma continuação. Olha, morreu, ela era mulher, minha mulher vai continuar sendo minha mulher. E não é assim. Então Jesus, ele vai dar 2 respostas para eles. A primeira resposta diz respeito à correção desse erro que eles pensavam que era a vida após a morte. E depois, a segunda resposta é dizer que a ressurreição, ela de fato existe, e aí ele vai usar um texto bíblico e vai usar o próprio Moisés como o argumento de que ressurreição existe. Eles estão usando aqui, no caso aqui, os saduceus, Moisés como exemplo de dizer ressurreição não existe. E Jesus vai usar Moisés como exemplo para dizer que ressurreição existe. Então, vamos lá para a primeira resposta de Jesus. Versículo 34 ao 36. Ele diz o seguinte: Jesus lhes respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não se casarão, nem se darão em casamento, pois já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Jesus, na primeira resposta aqui, corrigindo essa visão deles do porvir, Jesus dá aqui alguns aspectos dessa vida, dessa nova vida, dessa outra vida depois da morte. E o primeiro aspecto dessa vida, que vai vir depois que a gente morrer, é que ele diz aqui no versículo 35, ele vai dizer que eles não se casarão. Não existirá casamento no porvir. E aqui, obviamente, por que ele está dizendo isso? Porque ele está mostrando um dos objetivos do casamento. Qual é um dos objetivos do casamento? Família.
Exatamente. Um dos objetivos do casamento é perpetuar a espécie. É que a humanidade continue. Esse é um dos objetivos do casamento. Então, não haverá mais essa necessidade. Eles não mais se casarão. E por que não? Porque ninguém vai mais morrer. Não é isso que ele diz? Que é o segundo aspecto aqui. Vamos ver de novo, versículo 35. Mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não se casarão, nem se darão em casamento. Versículo 36. Porque já não podem mais morrer. E aqui é uma coisa muito interessante, porque Jesus já está dando alguns aspectos também da ressurreição. Note que ele não disse que eles não iriam morrer. Ele está dizendo que eles não poderão morrer. É impossível morrer. Não existirá mais morte. A morte é algo que vai ser coisa do passado. Então, se não há mais possibilidade de morte, então não se casarão. Não haverá mais a necessidade do casamento como algo que perpetua a espécie. Porque a espécie não precisará mais ser perpetuada. Porque a espécie não vai mais morrer. A morte não existirá. E, portanto, não haverá mais casamento. E tá vendo, ó? Tudo diferente do que eles achavam, né? De quem que ela vai ser mulher? Não, ela não vai ser mulher de ninguém. Porque não haverá casamento. Se fosse no porvir, nenhum deles teria morrido, né? Então não haverá mais morte. E, portanto, não se casarão. Versículo 36. Serão iguais aos anjos. Então Jesus está falando aqui algumas coisas do porvir. Olha, não se casarão, não poderão mais morrer e serão iguais aos anjos. E o que isso quer dizer, irmão? Não. Não é iguais no sentido de ser angelical. Tem outro sentido aqui. Essa passagem, durante muito tempo, ela foi usada para dizer que lá no céu não haveria nem homem nem mulher. Por quê? Porque seria como os anjos. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está falando isso. O que Jesus está dizendo é que nós teremos o mesmo propósito dos anjos. Qual é o propósito dos anjos? Servir a Deus. Então nós seremos como eles. Vocês lembram que Paulo diz o seguinte, lá na primeira carta dele, capítulo 7, ele diz assim, ó, os solteiros cuidam em... Hã? Não é isso não. Ninguém lembra. Os solteiros cuidam em como agradar o Senhor. Já os casados, em como agradar a esposa. As mulheres casadas, em como agradar o marido. Só que lá não haverá casamento. Então todos irão cuidar em exatamente servir ao Senhor. Serão como os anjos, com o mesmo propósito que os anjos têm. Por último, ele vai dizer, versículo 36, eles serão filhos de Deus e filhos da ressurreição. Aqui, a gente precisaria entender o que Paulo falou, se não me falha a memória, aos Gálatas. Quando ele vai dizer que nós somos filhos de Deus adotivos. Nós somos filhos da adoção. Só que aqui ele está dizendo que quando houver
a ressurreição, nós seremos filhos legítimos por conta da ressurreição. Nós teremos os nossos corpos transformados e, portanto, nós seremos filhos de Deus. É assim que a gente vai ser. Vai ser uma família de filhos, onde todos nós seremos o que um do outro? Irmãos. E, portanto, não haverá casamentos. E Deus será o nosso Pai. Filhos de Deus pela ressurreição. Filhos da ressurreição. Então, Jesus aqui, do versículo 35 ao 37, corrige o pensamento deles, a ideia que eles tinham sobre a vida por vir. Agora Jesus vai responder a eles acerca da ressurreição. Versículo 37. Mas, na passagem a respeito da sarça, em que ele chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, o próprio Moisés mostrou que os mortos ressuscitarão. Então vamos com calma aqui. Lá no versículo 28, eles usam Moisés, né, os saduceus, para dizer, olha, Moisés disse na lei dele lá uma coisa. E aí eles contam a historinha para mostrar que ressurreição não existe, pelo menos na cabeça deles, né? Eles estão mostrando que ressurreição não existe. Jesus vai usar o próprio Moisés para mostrar para eles que a ressurreição existe. E aí ele usa aqui o episódio da sarça. Você lembra o episódio da sarça? Quando Deus chama Moisés numa sarça lá, num capim, né? E esse capim está pegando fogo, mas a sarça não se acaba, né? O fogo está lá pegando na sarça e ela não queima. É o episódio da sarça, que é quando Deus fala com Moisés, e Moisés, como é teu nome? Aí ele diz, eu sou o que sou. Então, nesse episódio, Moisés diz para Deus que Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E aí Jesus vai concluir dizendo o seguinte, versículo 38. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Obviamente, quando Jesus estava falando isso aqui, Abraão estava vivo ou morto? Morto. Quanto tempo? Séculos e séculos. Não só Abraão, como Isaque e como Jacó. Então, o argumento de Jesus é o seguinte, se Moisés, porque só um detalhe, tá? Quando Moisés disse isso aqui, o próprio Jacó já tinha morrido faz muito tempo, pelo menos 400 anos. Exatamente, até isso, que José, que era um dos mais novos, né? Ele e Benjamim, José, ele morre no Egito, e quando eles saem do Egito com Moisés, eles levam o que de José? Os ossos. Então, quando Moisés disse isso aqui, os três, Abraão, Isaque e Jacó, já tinham morrido. E aí ele diz, olha, se Moisés disse, tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó, Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Então, Abraão, Isaque e Jacó só podem estar como? Vivos. Mas eles eram mortos. O que ele está dizendo é que não. Eles estavam vivos com Deus. Porque Deus não é Deus de mortos. E eles só poderiam estar vivos se houvesse ressurreição. Que era exatamente o que eles estavam dizendo que não existia. Então esse é o argumento de Jesus. Vocês usaram Moisés da maneira errada. Eu vou ensinar vocês a usar Moisés da maneira certa. E ele usa Moisés para dizer que a ressurreição
ela existe. Porque o próprio Moisés disse: tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Amém? Irmãos, a doutrina da ressurreição, ela é fundamental para nós. Ela é fundamental. Paulo falou isso na sua carta de 1 Coríntios capítulo 15. Pedro falou isso na sua primeira carta, carta de Pedro, capítulo 1. Pode falar, Pedro. Sim. A promessa da ressurreição. Porque esse é o plano de Deus desde sempre. E que em Cristo esse plano ele é concluído. Eles estão incluídos nesse plano. Então, quando Jesus ele ressuscita dentre os mortos, essa ressurreição não vale só para quem vem depois de Jesus. Essa promessa da ressurreição vale para todos aqueles que morreram antes dele, incluindo Abraão, Isaac e Jacó. A doutrina da ressurreição ela é extremamente importante para nós. O próprio Paulo vai dizer isso. Eu peço até que passe aí, Rebeca. Que vocês acompanhem aqui o que Paulo vai dizer aos Coríntios e o que Pedro vai dizer na carta dele. Olha só o que Paulo disse. Ó. Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também é inútil a nossa fé. Porque a nossa fé, meu irmão, é que a morte ela não terá mais vitória sobre nós. E para a morte não ter mais vitória sobre nós, só há uma possibilidade disso acontecer. Qual é? Se a gente ressuscitar. E para nós, essa ressurreição só é possível, por quê? Porque Cristo ressuscitou. E é isso que Pedro vai dizer. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, não se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. Olha o que ele diz no versículo 3. Nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. A nossa esperança é viva porque nós cremos na ressurreição. Tanto na ressurreição de Jesus, como na nossa ressurreição, porque ele ressuscitou. E no último dia, nós ressuscitaremos com ele. Essa é a nossa esperança, irmãos. Se a gente não crê nisso, como Paulo disse aos Coríntios, a nossa fé é inútil, é vã. O que a gente está fazendo aqui? Se a ressurreição não existe, se Cristo não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui? Porque no final das contas, se a gente não ressuscitar, acabou quando a gente morrer. É ou não é? Se não houvesse ressurreição, se Cristo não houvesse ressuscitado, depois de morrer, acabou. Só que como o próprio Jesus disse, lá em Mateus 16, ele dizendo o seguinte, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe o que Jesus está dizendo ali? Esse texto é tão mal interpretado, porque o que o pessoal entende é que, olha, nós vamos invadir o inferno. E não tem nada disso. As portas do inferno era o lugar onde as pessoas iam quando morresse. E quando ele está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é que a igreja não ficará na morte. As portas da morte não segurarão a igreja. Ela irá sair da morte. Porque ela ressuscitará. As portas do inferno não prevalecerão. A igreja viverá eternamente com o seu Senhor. Amém? Muito bem. Então agora,
Jesus ele vai fazer uma pergunta para eles. Versículo 41. Jesus, porém, perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro de Salmo: o Senhor disse a meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Se Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? Nós precisamos entender uma coisa aqui. Eles estavam questionando a autoridade de Jesus e quem Jesus era. Jesus era o quê? O Filho de Deus. O que mais? Deus. O que mais? Que viria da descendência de Davi. O que mais? O que a gente acabou de ler aqui que ele falou? Sobre quem? Não, que a gente acabou de ler agora. Versículo 41. Jesus era quem? Olha aí no versículo 41. O Cristo. Jesus era o Cristo. Mas os judeus não acreditavam. Como até hoje eles ainda não acreditam. Porque na cabeça deles, o Messias, o Cristo, ele vinha da semente de Davi. Mas Jesus não era da semente de Davi. Ele era da descendência de Davi, não da semente. Porque Jesus, ele foi... Como é que Jesus foi concebido? Pelo Espírito Santo. Da semente de Davi? Não. Só que Maria, ela era da tribo de Judá. Portanto, descendente de Davi. Mas Jesus não era da semente. Porque ele não foi feito por nenhum homem. Ele não tinha a semente de Davi. Ele era descendente de Davi. Então eles entendiam que o Messias era um descendente da semente de Davi. E, portanto, ele iria estabelecer ou restabelecer o reino físico de Israel. E aí Jesus, usando o Salmo 110, versículo 1, ele diz o seguinte: olha, vocês estão dizendo que o Cristo é filho de Davi, ou seja, é da semente de Davi. Mas como pode? Se o próprio Davi está dizendo assim, olha, o meu Senhor disse ao meu Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor. Quem é o Senhor? Deus, Pai. E quem é o meu Senhor que ele está falando? Jesus. Então o Senhor disse ao meu Senhor. Como é que o Cristo pode ser da semente de Davi, filho de Davi, se o próprio Davi já falou sobre ele lá? É isso que Jesus está dizendo para eles. Jesus é o Cristo, do qual Davi está falando no Salmo 110. Muito embora eles não acreditassem. Mas esse Cristo que eles estavam esperando, jamais iria aparecer. Porque esse Cristo da semente de Davi não existe. Ele é descendente de Davi. Mas ele veio do próprio Deus. Amém? O que a gente pode aprender aqui com isso? Nós precisamos aprender algo, meu irmão, que é fundamental para a nossa vida, salvação e para a manutenção da nossa fé. Não houve, não haverá e não há outro Cristo. O Cristo é Jesus. Amém? E o que isso significa? Que se não há outro Cristo, não há outra maneira de ser salvo. Se não há outro Cristo, então qualquer um que apareça hoje se autodenominando Cristo, ele é falso, mentiroso. Por isso, isso é importante para a manutenção da nossa fé.
Passa aí, Rebeca. Olha o que o próprio Jesus falou em Mateus 24. Se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se for possível, enganariam até os escolhidos. Não haverá, não há e nunca houve outro Cristo que não fosse Jesus. Só através dele há salvação. E só através dele a gente consegue se manter na fé. Como é que as pessoas hoje falam que elas são Cristo? Apenas dizendo assim, olha, eu sou Jesus? Vamos pensar. De que maneira as pessoas hoje, elas se colocariam no lugar de Jesus, sem dizer que é Jesus? Também. Vamos lá. Sim. O que mais? Vamos pensar, gente. Isso é muito importante da gente estar pensando sobre isso. Porque nem sempre as pessoas vão dizer que elas são Jesus de maneira explícita. Às vezes pode ser sutil. Usando a imagem deles como sendo o dono da igreja. As atitudes, né? Quais atitudes? Que nós poderíamos dizer, olha, esse cara está querendo ser Jesus. Quando ele se coloca como sendo o dono da igreja, né? Ele poderia estar se colocando como Cristo, o que mais? Vocês já ouviram essa expressão aqui, ó? Vocês estão debaixo da minha cobertura espiritual? Já ou não? Mas espera aí. Quem é o único mediador entre Deus e os homens? A gente não está debaixo da cobertura espiritual de homem nenhum, a não ser o de Jesus. Porque ele é o mediador. Quando alguém se coloca nessa posição, ele pode não estar dizendo que ele é Jesus, mas ele está se colocando como se fosse. Porque ninguém faz essa mediação, a não ser Jesus. Só ele. Sim. Muitos. Abra aí, por favor. 1 Timóteo 2,5. Abra aí. Quando alguém se coloca nessa postura, ele está querendo se colocar como Jesus, muito embora ele não diga isso. Mas só há um mediador entre Deus e os homens. E é isso que Paulo vai dizer aí, 1 Timóteo 2,5. Se você achou, você pode ler. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é que ele diz aí? Jesus Cristo, homem. Então, eu estou dando aqui apenas um exemplo de pessoas que podem até não dizer que elas querem ser Jesus, mas se colocam em situações que só cabe a Jesus. E quando isso acontece, ela está se colocando como Cristo e de fato ela é um falso Cristo. Um falso profeta. E eu já disse isso aqui várias vezes, mas vale a pena repetir. O que Jesus está dizendo ali que é falso? O que é? O que ele está dizendo ali que é falso? Hã?
Versículo 24. Surgirão falsos e o que ele está dizendo que é falso é os cristos e os profetas. Ele não está dizendo que os milagres são falsos. O que significa dizer que esses falsos profetas podem até realizar milagres. Mas não é os milagres que vão definir se ele é falso ou não. Estão vendo isso? É por isso que Jesus está dizendo que, se possível, enganaria até os escolhidos, porque a maioria dos irmãos, dos cristãos, eles quando veem milagre já ficam logo doidos, né? Está chovendo milagre, então aqui Deus está. E Jesus está dizendo, olha, eles podem até operar muitos sinais, mas são falsos. Não os sinais, eles. Os milagres podem até ser verdadeiros, mas eles são falsos profetas. São falsos cristos. E, portanto, vale a pena a gente salientar. Não há outro Cristo, a não ser Jesus de Nazaré. Como é que a gente sabe se um profeta é falso ou verdadeiro? Se ele ensina a palavra de Deus. Um profeta se conhece pelo ensino e não pelos milagres. Amém? Muito bem. Agora Jesus, versículo 45, ele vai criticar os fariseus. Aliás, os escribas. Versículo 45. Enquanto todo o povo o ouvia, Jesus disse aos discípulos, cuidado com os escribas. E isso aqui, irmãos, é muito interessante. Ó. Quem eram os escribas? Os escribas eram nada mais, nada menos do que os responsáveis pela palavra. Pela manutenção da palavra. Eles eram chamados de escriba porque eles escreviam a palavra. Eles pegavam um pergaminho que já estava ali se deteriorando, porque os pergaminhos ou eles eram feitos de pele de animal, né, de couro, ou eles eram feitos de uma casca de uma árvore lá, e com o tempo, obviamente, ele ia se deteriorando. Então, eles pegavam esses pergaminhos e faziam cópias para preservar. Eles eram os responsáveis pela manutenção da palavra. E não só pela manutenção, mas pela interpretação delas também. E aí o que Jesus está mandando fazer aqui com eles? Cuidado com eles. Cuidado. Por quê? Olha o que ele diz. Versículo 46. Cuidado com os escribas, que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados em público, gostam dos primeiros assentos na sinagoga e dos primeiros lugares nos banquetes. Jesus está mandando fazer o seguinte: cuidado com os líderes religiosos chamados escriba. Cuidado com ele. Por quê? Porque eles gostam de andar ostentando. É isso que significa aí ele dizer que eles gostam de andar com roupas compridas. Andar ostentando. Está entendendo? Roupas bonitas. Mostrando que eles são importantes. A outra coisa que eles gostam de fazer, olha só. Eles gostam dos primeiros lugares na sinagoga e nos banquetes. Eles gostam de ser honrados, de buscar honras para si mesmo. E por último, versículo 47. Devoram a casa das viúvas, simulando longas orações. Eles se aproveitam de pessoas mais pobres, dando por isso ou oferecendo por isso favores espirituais.
olha, paga que eu vou lá na tua casa orar. E aí Jesus está até falando aqui, né, que essas orações são orações longas. É quase como se ele estivesse enrolando para mostrar que ele estava lá por muito tempo, orando pelas pessoas. Então, ó, eles ostentavam. Faziam o que mais? Lê o texto. Ostentavam. Gostavam de ser saudados. Eu nem li essa parte, eu até pulei ela aqui, né? Mas saudação nas praças aqui é serem reconhecidos. Em outras palavras, fama. Fama. Gosta de fama. Gosta de ostentar. Gosta de ser famoso. Buscam honras para si e se aproveitam daqueles que são mais pobres. E Jesus está falando dos escribas ou ele está falando de um monte de pastor que tem por aí? Porque não é diferente não, né? É? Gostam de ostentar? Sim ou não? Gostam de fama? Sim ou não, irmãos? Gostam de buscar honra para eles mesmos? Se aproveitam dos mais pobres? Em troca de favores espirituais? E o que é que eles mais fazem? Aonde eles deveriam preservar a palavra de Deus, eles distorcem. Que é o que os escribas faziam também. Então, Jesus está não só alertando os discípulos dele naquela época. Ele está alertando os discípulos dele também hoje. Nós devemos ficar ligados nesses líderes religiosos, especialmente o que eles têm ensinado. Porque é pelo ensino que se conhece o falso profeta. Então, pelo amor de Deus, não engula qualquer coisa que seja dado a você. Questione os líderes. Questione. Nessa congregação, se os líderes pregarem e não for a palavra, questione. Porque os líderes não estão acima da palavra de Deus. Pelo contrário, eles precisam estar submetidos a ela. E se eles saírem ou distorcerem a palavra de Deus, corra, fuja para onde a palavra de Deus é pregada. Cuidado com os falsos profetas, com os líderes religiosos, que só estão preocupados em esbanjar, em fama, em honra própria e se aproveitar dos mais pobres. Cuidado com essas lideranças. Amém? E por último, a oferta da viuvinha, né? Todos nós conhecemos a história da viúva, né? E de vez por outra ela aparece nos púlpitos na hora da exortação da oferta. E assim, a gente poderia falar muita coisa aqui, né? Como por exemplo, Jesus, versículo 1. Ele observava como os ricos colocavam as contribuições. Poderia ver aqui várias coisas. O fato dela só ter depositado 2 pequenas moedas. Mas tudo isso aqui tem um ensinamento importante para nós. E não é... Porque, olha só, vamos lá, versículo 4. Que é aqui onde realmente vai importar para nós hoje. Todo aqueles deram do que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que tinha para o seu sustento. Então, não é sobre você dar tudo que tem. Não é sobre isso. O que Jesus está ensinando aqui não é que você vai pegar todos os seus bens e dar a Deus. Não é esse o ensinamento aqui. O ensinamento aqui é sobre confiança. Confiança. Olhe só o final do versículo 4. Ela deu tudo que ela tinha para o quê? Para o seu
sustento. Então, a partir do momento que ela deu tudo que ela tinha para o sustento, ela está confiando em quem, irmãos? Tudo isso aqui tem a ver com confiar em Deus. Não tem a ver com quanto ela deu, quanto ela deixou de dar. Não tem a ver se ela deu muito, se ela deu pouco. Tem a ver com o quanto o coração dela confiava em Deus. De tal maneira que ela não estava preocupada com o que ela ia comer amanhã. Porque ela colocou isso nas mãos daquele que pode prover. Afinal de contas, Jesus nos ensinou a orar dizendo o seguinte: o pão nosso de hoje, de cada dia, nos dai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão de cada dia nos dá amanhã. Então, Jesus está ensinando aqui, pela oferta da viúva, a nós confiarmos em Deus. Porque no final das contas, quem dá o nosso sustento não é a força do nosso braço. Não é a nossa profissão. É o Senhor. Quem manda cliente para ti, André, é o Senhor. Quem manda cliente para o pai é o Senhor. Erismar, que eu estou falando dos irmãos que trabalham por conta própria, né? É Deus. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem garante o nosso emprego. Não é o quanto a gente é bom naquilo que faz. Quantos bons naquilo que faz estão desempregados? E não é que a gente não passe também um problema assim, né? Pode passar. Estamos sujeitos a isso. Mas independente do que passarmos, que a nossa confiança, ela sempre esteja no Senhor. Confiar no Senhor é depositar nas mãos dele tudo. E quando eu digo tudo, não estou falando de bens, estou falando da nossa vida. Tudo que a gente é. Tudo que a gente almeja ser, que seja depositado nas mãos do nosso Senhor. Depositar nas mãos do Senhor o controle das nossas vidas. E nós devemos fazer isso especialmente porque esses dias que nós estamos vivendo podem ser os últimos. Quando Jesus termina aqui falando sobre a viúva, ele vai começar a falar sobre o sermão profético, que ele vai falar sobre o final dos tempos. Então ele termina, isso é muito interessante, né? Porque ele termina aqui falando sobre confiar em Deus, e aí ele já inicia falando sobre o final dos tempos. Porque é no final dos tempos que nós realmente precisamos aprender a confiar em Deus. A confiar tudo que a gente tem nas mãos do Senhor. Porque realmente nós vamos precisar. E se nós estivermos, de fato, vivendo os últimos dias, nós vamos depositar tudo o que somos no altar do Senhor. Porque a nossa vida é dele. Porque por ele e para ele nós vivemos. Como Paulo disse, se vivemos, é para ele que nós vivemos. E se morremos, é para ele que nós morremos. No final das contas, quer vivamos, quer morramos, façamos tudo para o Senhor. Fique de pé. O que nós aprendemos hoje, por favor, bota aí rapidinho. Nós aprendemos, em primeiro lugar, a ressurreição é nossa esperança em Cristo Jesus. Segundo, Jesus é o Cristo e não há e não haverá outro. 3, observem quem são e como são seus líderes e cuidado com quem vos ensina e de quem vocês estão aprendendo. E por último, é necessário confiar em Deus, e confiar em Deus é entregar tudo nas mãos do Senhor. Por favor, ora aqui.
Me dá essa. Louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus, Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo Senhor nos dá o privilégio de ouvir a mensagem do Senhor. Obrigado pelos ensinamentos, porque vem do Senhor Jesus, vem do seu Filho. E mais uma vez nós pedimos, clamamos ao Senhor que transforma a nossa mente e coração, para que essa palavra possa habitar no coração de cada um aqui presente. Nós te agradecemos, Senhor, por cada um aqui. Obrigado pelo Senhor nos ter trazido. E desde já pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, Deus, nos conduza de volta aos nossos lares, protegidos, guiados pelo Senhor, e nos dá uma noite abençoada em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus assim nos conduza na paz do Senhor aos nossos lares. Que o Senhor Deus seja louvado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Não saiam sem dar a paz.